E aí, meus caros alunos dos primeiros anos A, B, C e D, vamos lá para mais uma correção de atividade? Primeira questão envolve conversão de unidades. No caso, o objetivo é obter a quantidade de milímetros de mercúrio correspondente a uma pressão de 5 atmosferas. Na aula que eu deixei para vocês, nós temos essa relaçãozinha aí, envolvendo a atmosfera e outras unidades. Só que nesse caso nós iremos trabalhar apenas com atmosferas e milímetros de mercúrio. Então, nesse caso, pessoal, nós temos que uma atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. E ele pergunta quantos milímetros de mercúrio nós temos numa pressão de 5 atmosferas. Resolvendo essa regra de 3 simples, nós obtemos o valor de 3.800 milímetros de mercúrio. Na segunda questão, em diante, ela envolve transformações gasosas. Então, observe o seguinte: uma bolha de ar forma-se no fundo de um lago em que a pressão é de 2,2 atmosferas. A essa pressão, a bolha tem volume de 3,6 centímetros cúbicos. Então, daí a gente já extrai os dados iniciais. Que volume terá essa bolha quando subir à superfície, na qual a pressão atmosférica é de 0,9 atm, admitindo-se que a temperatura permanece constante? Então, observe o seguinte. Então, nós iremos utilizar essa expressão quando a temperatura é constante. Pressão vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. E assim, nós inserimos os dados e cancelamos as unidades semelhantes, no caso aí as duas atmosferas, até porque o volume tem que ser em centímetro cúbico, e assim obtivemos o valor de 8,8 centímetros cúbicos. Terceira questão diz o seguinte: um balão selado, quando cheio de ar, tem volume de 50 metros cúbicos a 22 graus centígrados e a uma dada pressão. Então, pessoal, observa o seguinte: quando envolver temperatura e a temperatura estiver em graus centígrados, você vai ter que transformar para Kelvin. Como? Utilizando essa expressão. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, somando o valor 22 com 273, nós temos uma temperatura de 293 Kelvin. Continuando a ver a questão, o balão é aquecido. Assumindo-se que a pressão é constante, dessa vez a pressão que é constante e não a temperatura, como foi na questão anterior, a que temperatura estará o balão quando seu volume for 60 metros cúbicos? Então, observem que essas questões envolvendo transformações gasosas sempre nos mostram uma situação inicial e uma situação final. Então, nesse caso, utilizando essa expressão, quando a pressão é constante, nós jogamos os dados. Nós rearranjamos aqui essa expressão, cancelamos as unidades e assim obtivemos o valor de 354 Kelvin. Quarta questão: o pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada quadrada, a uma temperatura de 14 graus centígrados. Já extraí os dados iniciais. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou-se a 55 graus centígrados. Determine a pressão interna correspondente em libras-força por polegada quadrada, desprezando a variação de volume do pneu. Então, aqui são os dados finais e teremos que converter essas duas temperaturas, utilizando a expressão que eu falei na questão anterior. E assim, somando 14 com 273, nós temos o valor de 287 Kelvin. Somando 55 com 273, nós temos o valor de 328 Kelvin. A expressão quando o volume é constante é essa. Jogando os dados aqui, nós iremos rearranjar essa expressão, cancelaremos as unidades Kelvin com Kelvin e chegamos a um valor de 24 libras-força por polegada quadrada. Quinta e última questão: se eu tenho 20 litros de gás hidrogênio, que foram medidos a 27 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio de pressão, qual será o novo volume do gás a 87 graus Celsius e 600 milímetros de pressão, milímetros de mercúrio? Pessoal, aqui são os dados iniciais, os dados finais
Só lembrando que dessa vez ele pede o volume. E quando não tem nada constante, a gente utiliza... o detalhe, vamos ter que converter, né, as temperaturas, 300 Kelvin inicialmente, 360 Kelvin por final. E quando não tem nada constante, nós iremos utilizar essa expressão, que nada mais é do que a junção das outras três que eu trabalhei inicialmente. Então, jogando aqui os dados, nós iremos cancelar as unidades correspondentes, milímetros de mercúrio, no caso, as duas temperaturas em Kelvin, e até porque a pergunta é sobre volume, né? E assim nós temos esse cálculo. Rearranjando a expressão, nós chegamos ao valor de 28 litros. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, reze bastante e até a próxima atividade.